Já fizemos a oração, então vamos começar. Para vocês saberem, as pessoas vêm para a primeira reunião e não vêm para as outras onde eu explico como é que funciona, e com frequência não ficam para as duas últimas. Onde ajuda eles a entenderem como obter a vitória e o que acontece se eles falham. E dizem que eu prego um evangelho impossível de se viver. E isso não é verdade. Se nós entendermos como Jesus trabalha conosco e nos trata mesmo quando falhamos, vamos ver esses passos dados por Deus em Sua palavra, em Filipenses 2, 12, 13. Em Filipenses 2, 12 e 13, lemos: efetuai a vossa salvação com temor e tremor. E qual é a outra parte? Pois é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E com frequência, as pessoas estão tentando efetuar a própria salvação, tentando vencer, sem permitir que Deus trabalhe dentro deles. E isso é sem uso. Eles vão falhar. Mas se aprendemos de uma vez como nos submeter a Deus e deixar Ele trabalhar em nós, então é possível vencer. É importante entendermos as duas partes. Deus tem uma parte e o homem tem uma parte. Se você ler a parte de Deus, ela tem a ver em fazer algo dentro de nós, para nos ajudar-nos a alcançar a vitória. A nossa parte é trabalhar o que Deus já trabalhou em nós, mas isso vai passo a passo. Se não cooperarmos com Ele, Ele está tentando fazer seu trabalho, mas não pode avançar, e fica batendo na porta, suplicando e tentando chamar a nossa atenção, e então que possamos colaborar com Ele. Número 1. Deus irá atrair. Em João 12:32 lemos: eu, porém, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E isso antes de você nascer. Deus estava tentando ajudar seus pais a ser atraídos para Ele, e então você poderia nascer em um lar cristão. Pense em João Batista. Seus pais foram comissionados e cheios do Espírito Santo. E João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre e andou com o Senhor. Ele tinha uma vantagem tremenda sobre as crianças que nasceram de pais que não estão andando com o Senhor. Mas toda mãe poderia ter esse privilégio. Mas caso você não nasceu nesse tipo de lar, Deus está atraindo e querendo que você tenha um relacionamento verdadeiro com Ele. E assim que dedicamos tempo para ouvir Deus e conhecê-lo pela palavra, então Ele pode atrair-nos melhor. E então que podemos nos achegar verdadeiramente até Ele. Vamos ler João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus está no negócio de salvar pessoas, não condená-las. E Ele está fazendo de tudo para salvar-nos, se unicamente cooperarmos com Ele. E a primeira coisa é ajudar as pessoas a encontrar Deus, a conhecer Jesus e saber o quanto Ele nos ama e realmente se importa. Muitas crianças crescem no lar sem amor e não conseguem deslumbrar que um Pai no céu os ama e que Jesus se importa com eles. Eu já conversei com essas pessoas, elas custam crer. E se eles não acreditam, Deus não pode atraí-los da forma que gostaria. E é muito importante compartilharmos com as pessoas quanto Deus nos ama e quer salvar-nos, e não manter-nos fora do céu, e sim atrair-nos para o céu. Mas Jesus não pode salvar-nos em pecado. É simples assim. E a Bíblia diz isso bem claro em Mateus 1:21. E porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E em João 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Ele veio para tirar o pecado do mundo, para tirar a amargura, o ressentimento, os ciúmes, a inveja, a raiva. E é para isso que Ele veio, para tirar o pecado.
Em Mensagens Escolhidas, página 322, volume 1, diz: durante seus 30 anos de vida na terra, seu coração foi moído por inconcebível angústia. A vereda da manjedoura ao Calvário foi nublada de dor e tristeza. E odiando o pecado com ódio perfeito, todavia acumulou sobre a própria alma os pecados do mundo todo. O que ele fez com seus pecados, ele teve que acumular na alma e experimentá-los, sentir a culpa deles e então que pudesse morrer por eles. E você sabe, os jovens dizem: Jesus não teve muitas tentações. Olha o mundo hoje. Mas Jesus conhece todo o pecado da humanidade, pois teve que acumular na alma ainda se manter puro, e teve que conhecê-los como se tivesse consentido e praticado. E a pressão que ele sentiu quando foi levado ao deserto, mas antes vou ler essa parte. A culpa de todo o pecado fazia sentir seu peso sobre a divina alma do Redentor do mundo. Os maus pensamentos, as palavras más, as más ações de todo filho e filha de Adão exigiam que a retribuição caísse sobre ele, pois se tornara substituto do homem. Viu? Ele teve que sentir tudo. Conquanto não fosse dele a culpa do pecado, seu espírito foi ferido e dilacerado pelas transgressões dos homens, e aquele que não conhecia pecado tornou-se pecado por nós para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Ele se tornou pecado para que se tornássemos justos. E o pecado não foi apenas colocado sobre ele, ele teve que experimentar. E da mesma forma que a justiça não é só colocada em nós, temos que experimentá-la. E isso é real, ele experimentou os pecados do mundo. E ele veio para tornar-nos justos e não apenas chamar-nos a ser justos. Assim que Cristo penetrou no deserto da tentação, alterou-lhes a fisionomia. O peso dos pecados do mundo oprimia-lhe a alma. Sentiu a avassaladora onda de miséria que inundou o mundo. Reconheceu a força do apetite condescendido e da paixão profana que dominava o mundo, e que trouxeram o homem indizível sofrimento. Ele teve que sentir a pressão de todos os pecados para que então pudesse salvar-nos. A humanidade de Cristo alcançou as profundezas da miséria humana. E isso quando ele se tornou o portador dos pecados. Porque quando ele era criança, ele teve que lidar com o pecado como criança. Mas do deserto em diante, ele teve que experimentar, sentir o que o pecado tem feito na vida das pessoas. Em suas horas finais, enquanto estava pendurado na cruz, ele experimentou a extensão máxima que o homem deve experimentar quando se esforça contra o pecado. Se esforçando contra os pecados para se manter puro, ele percebeu o quão ruim um homem pode se tornar por lançar seu pecado. Ele percebeu as terríveis consequências da transgressão da lei de Deus, pois a iniquidade de todo o mundo estava sobre ele. Assim que aprendemos de Jesus e tudo que ele passou por nós, não resistimos. É fácil resistir. Principalmente quando você não conhece essa condição de perdido. E eu não conhecia a minha condição de perdido. E por anos o Espírito Santo trabalhou na minha mente para que eu sentasse e estudasse. Deus sabia que se eu sentasse e estudasse, eu reconheceria a minha condição de perdida. Mas eu era uma boa garota, cresci num lar cristão, nunca saí no mundo e eu tirava isso como garantia. Eu era cristã. E quando eu casei, eu tive que lidar com criança e marido. Não era tão fácil quando eu era jovem. E eu ficava ressentida, e eu olhava para os outros e me comparava e achava que eu não tinha tanto problema, tão grande assim, e não sabia que não estava na estrada para o céu. E o Espírito Santo trabalhava na minha mente para estudar, mas eu estava tão ocupada trabalhando para Deus. E meu marido, ele ficava com livros o tempo todo, ele era redator. E ele nunca chegou para mim e disse: Margaret, você experimentou nascer de novo? O que isso significa? Ele nunca fez isso, porque nem ele mesmo sabia. Sabe, você pode estudar teologia por 20, 30, 40, 50 anos e nunca encontrar a verdade. Você tem que estudar para encontrar Deus, estudar para saber como ser um cristão.
e então você irá encontrá-la. E quando eu comecei a estudar para ajudar meu pai, então eu descobri que eu estava perdida. E se não fosse até então que meu pai clamou por ajuda e eu realmente sentei e estudei, eu parei de resistir e o Espírito Santo pode trabalhar na minha mente. E rapidamente ele me convenceu. Número 2, ele irá convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Se eu fizesse um pequeno pecado de colar na prova, eu estava convencida que isso estava errado, então fazia o correto. Se contava uma mentira para proteger, eu sabia que isso estava errado, então eu fazia o correto. E eu fiz isso, mas ele não apenas convence do pecado, mas sim da justiça. E nós temos os frutos do Espírito. E eu não tinha justiça nenhuma. Minha justiça era justiça humana e ainda culpava os outros pelos meus pecados de impaciência e ressentimento. E ele me convenceu que eu não estava pronta para o julgamento. E eu pesquisei, não só para ajudar o meu pai, mas pela minha própria alma. E esse texto, que ele irá convencer-nos, está em João 16:8. E assim que ele me convenceu, eu reconheci a culpa. O número 2, reconhecer a culpa. E não culpar ninguém mais, e sim reconhecer o seu pecado. Jeremias 3:13. Somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Somente reconheça que a culpa é sua e de ninguém mais, que você rebelou contra o Senhor, o teu Deus. E diga, eu fiz errado. E se eu tenho um espírito errado, a culpa é de quem? Minha e de ninguém mais. E por que eu devo pecar se os outros estão pecando? Por que devo errar porque os outros estão errando? Você vê? Temos que pensar um pouco sobre isso. E por que deveria eu usar o poder de Satanás para corrigi-los, em vez do poder de Deus? Você vê? Um ou outro poder. Quando nós ficamos irritados, nós deixamos o poder de Satanás controlar a nossa vida, em vez do amor de Deus. E então eu reconheci a minha culpa, reconheci o meu erro, e cheguei perante Deus e disse, Senhor, estou aqui com o meu direito, entrego o meu direito desses pecados e de ter um espírito errado. Deus revela a nós a nossa culpa para que possamos fugir para Cristo e que por meio dele possamos ser libertos das cadeias do pecado. Mas não podemos ser libertos se culpamos outros, isso é impossível. E meu pai, ele sempre culpava os outros. E então, como Jesus poderia ajudá-lo? E como ele poderia tornar um vencedor? Isso era praticamente impossível. E aqui estava meu pai, no final da sua vida. E no sábado à tarde estávamos falando sobre esses assuntos. E uma irmã disse para sentarmos em um círculo de família para confessar o erro, pois tinham estudado profundamente o assunto e foram levados ao arrependimento sincero. E não podia ter nada entre a alma e o Salvador. E enquanto estavam sentados na roda, minha irmã olhou para meu pai, esperando que ele confessasse o quanto que ele errou com ela. Mas ele não podia fazer isso, porque as pessoas sabem, quando se sentem culpadas, o que tem que falar, o erro que tem que confessar. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que faz isso. Não é maravilhoso? Porque se não fosse o Espírito Santo, as pessoas continuariam culpando os outros pelos seus pecados, mesmo que tenha alguns que mesmo assim o fazem. E minha irmã estava olhando para o meu pai, mas ele não podia fazê-lo, então ele saiu correndo e eu saí atrás dele, porque me veio uma memória da infância que se meu pai tinha que tomar a culpa, ele poderia ameaçar tirar a própria vida. Então, eu saí e agarrei ele por trás e segurei bem firme. E orei, Senhor, me ajude o que falar para o meu pai. E o Senhor me deu palavras bem fortes. E eu disse para ele, Pai, você está tenso. É porque com a visita de seus filhos, está com medo, porque vamos falar da nossa infância de um para o outro. E ele não poderia deixar a nossa mãe sozinha com isso, porque poderíamos revelar coisas. E eu disse para ele, você tem errado profundamente com seus filhos. E a única que você não errou foi comigo.
E ele pensou por um momento e disse, Margaret, eu errei com você também. E então me veio uma lembrança da infância, que quando eu estava tirando o leite da vaca, e a vaca ela estava muito nervosa, ela estava derrubando tudo, e eu estava tentando não deixar que ela derrubasse o leite. Mas teve uma hora que ela deu uma pesada e o leite foi embora. E então meu pai estava com muita raiva, pegou a vara e começou a bater em mim e na vaca. Ele estava com muita raiva, mas o que eu podia fazer? É claro que eu não devia ter deixado o leite derramar, mas ele não estava reconhecendo que eu estava fazendo o meu melhor. Ele estava completamente fora do... Depois que eu disse isso, e ele reconheceu, dizendo, Margaret, eu errei com você também. O que ele estava fazendo? Reconhecendo a sua culpa. E então ele me levou de volta para casa e fomos ao quarto onde todo mundo estava, e então ele derramou toda a sua culpa, desde a sua mocidade. E ele disse, Margaret, essa culpa está me esmagando, me ajude. E eu não podia ajudá-lo. Eu não sabia como levar o pecador ao pé da cruz. E eu não disse nada, e então voltei para casa para descobrir o que ele estava precisando. 4 anos mais tarde, Deus me enviou de volta, mas nesse meio tempo ele também estava estudando profundamente, então nós podemos nos unir, reconhecer a sua culpa. E 2 anos antes de eu voltar das Índias, meu pai foi um ministro e pediu para que rebatizasse, e ele rebatizou ele. Mas ele me disse que a culpa estava ficando mais pesada. Por quê? Porque ele não tinha rendido o coração. Ninguém tinha falado para ele o que estava envolvido, e ainda ele desculpava os seus pecados. E diz, a culpa sabe quais pecados para confessar, para que o coração possa ser puro diante de Deus. Esses que não humilham suas almas diante de Deus, reconhecendo a sua culpa, ainda não cumpriram a primeira condição de aceitação com Deus. A primeira condição, reconhecer a sua culpa. E a única razão de não termos a remissão dos pecados, que não temos reconhecido a Ele, quem temos ferido por nossas transgressões, quem temos perfurado com os nossos pecados. Nós somos os culpados. Percebe? E então culpamos situações, culpamos pessoas. Como livraremos do pecado dessa forma? Não há poder em fazer isso. E é muito importante nós reconhecermos a nossa culpa. Que você rebelou contra o seu Deus, o Senhor. A confissão, que é o desabafo do íntimo da alma, encontrará o caminho ao coração da infinita piedade. Mensagens Escolhidas, página 326. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. Salmos 34, verso 18. Venha como você está e contemple seu amor até que seu coração seja quebrado. E se você não está pronto para fazer isso hoje, faça isso e venha até Ele se você não sabe dessas coisas ainda. E estude para conhecê-lo até que seu coração seja quebrado, até que você reconheça que você é pecador e que você fez errado. Quando comecei a entender essas coisas, eu estava pronta para voltar para o meu pai e orei, Senhor, mande-me de volta para o meu pai. E orei que minha família me chamasse e que pagasse a minha ida de Washington, D.C. a British Columbia, onde a maioria deles moravam lá. Eu não contei ao meu marido que eu estava orando e pedindo a Deus que ele me deixasse preparado e abrisse as portas. E então eu me preparei, fiz algumas anotações do que eu estava descobrindo, e poucas semanas depois, minha irmã me liga e me pede ajuda. E eu disse o que estava errado. Ela disse que a filha dela tinha saído de casa, era uma garota de 19 anos e estava nas drogas. E eu disse, Tom e eu temos descoberto novas coisas. Tom é meu marido. Gostaríamos que ela nos visitasse. Mas ela disse, eu não sei onde que ela está. Sem problema. Se pudermos ajudar, Deus irá abrir as portas. E em uma semana, ela estava lá.
E ela estava lá. Um companheiro dela tinha deixado ela e ela tinha voltado para a mãe e a mãe tinha falado: sua tia quer que você visite. E ela não estava lá para conhecer a Cristo, ela estava lá por uma mudança de cenário. E enquanto estávamos tendo uma conversa, e eu estava orando: Senhor, como o Senhor ajuda um pecador teimoso, intencional e deliberado? Eu não sabia o que fazer, e então eu estava orando: Senhor, me ajude. E então conversamos um pouco, e enquanto orava e conversava, alguém bateu na porta, e quando eu abri, era uma esposa de um ministro do Adventista do Sétimo Dia. E eu não conhecia ela, e tinha pouco tempo que tinha mudado para lá. E ela disse: eu sinto, Margaret, que você e seu marido estão descobrindo coisas novas no cristianismo. Eu também quero saber. Poderia compartilhar comigo? E eu disse: claro, senta aqui. E eu desenhei algumas imagens parecidas com essa e conversamos sobre o poder do evangelho e sobre todas essas coisas. E durante todo esse período, a minha sobrinha estava na sala e eu não estava pregando para ela, eu estava falando para essa mulher. E quando ela saiu, ela disse: tia, se tem tanto poder assim no evangelho, então há esperança para mim. E eu perguntei: por quê? E ela disse: tia, você sabe o quanto teimosa eu sou? E eu disse: eu sei. E sabe de uma coisa? Eu vi os meus pais e eles não têm vitória. Vi os amigos dos meus pais e eles não têm vitória. Os meus amigos, os meus professores, o pai dela também era professor, e eles não têm vitória. E então eu decidi que se eles estão lutando todos esses anos e ainda não chegaram lá, então eu vou aproveitar o mundo, eu amo o pecado e a minha consciência não me perturba mais. Mas, se o que você diz é verdade, então há esperança para mim. Vocês podem imaginar quão feliz eu fiquei. Tinha uma porta aberta e eu pensei que passaria a semana compartilhando o evangelho com ela, mas no próximo dia a porta estava fechada. E eu não forcei ela, porque nós forçamos os jovens a fazer o que é correto, porque é certo, mas não ensinamos como chegar a Cristo e obter a vitória. Não me ensinaram isso. E eu também não ensinei os meus filhos até que então eu tivesse conhecimento disso. Eu ensinava eles a obedecer, senão eles iam receber a punição. Temos a obediência da lei, mas não temos a obediência da fé. Não sabemos como levantar as nossas almas para receber o poder dos céus. E depois que eu compartilhei com ela todas essas coisas, ela no dia seguinte estava na rua, tinha conseguido um emprego no McDonald's. Não víamos ela com frequência, a maioria das suas refeições ela fazia no McDonald's e ela ficava presa no quarto e nós ficávamos orando por ela, porque continuávamos a acreditar que Deus tinha mandado ela. Um dia eu estava falando com uma amiga minha no telefone, ela era esposa de ministro e ela tinha saído com outro homem e deixado seus 3 filhos e o seu marido. Eu me senti terrível e eu estava falando com ela para que ela voltasse de qualquer forma. E eu falei com ela por 1 hora, sem saber que minha sobrinha estava ouvindo a conversa. E depois que eu desliguei o telefone, ela disse: tia, eu senti que você está desapontada. Você está desapontada comigo? E eu falei: Senhor, me ajude, agora uma porta aberta. E eu disse: o Senhor tem grandes planos para você, e eu confio no Senhor. E eu estava confiando no Senhor. E eu vi que ela se sentiu mais confortável para falar, e eu não ia pressioná-la. E então tivemos uma boa conversa, mas no dia seguinte ela estava na rua de novo. Cerca de 1 semana depois, ela entrou com um homem e me pediu que eu compartilhasse o evangelho com ele. E eu pensei: bem, ela está em pecado com ele era casado, e agora traz ele aqui para que eu compartilhe o evangelho. Mas, claro que eu fiz, nós sentamos, conversamos, mas ele estava envolvido com religiões místicas, era bem difícil harmonizar os pensamentos dele. E depois que ele foi embora, eu perguntei a ela:
O que você está fazendo? Você está levando ele ao pecado e traz ele aqui para eu compartilhar o Evangelho? E ela disse, tia, eu acredito agora que existe muito poder no Evangelho para que qualquer pessoa seja salva, menos eu. E eu comecei a pensar e a orar, Senhor, qual é o problema? Por que ela ainda se acha impossível de ser salva? Há jovens que sentem que não podem ser salvos. Meu filho sentia isso. Ele tinha dificuldade para ler, não conseguia, ele tinha dislexia e ensinavam eles por decorar as palavras em vez de ensinar o ABC. Como que uma pessoa pode aprender a ler só por decorar e sem saber as letras? E então ele era rejeitado na escola, os professores achavam que ele era burro, e eu tentei gradualmente ajudá-lo a passar por isso. E quando eu estava conversando com algumas pessoas, eu li um livro sobre dislexia. E então eu falei, então esse é o problema. E cheguei para ele e dei meu livro de cabeça para baixo e eu falei, Alan, lê para mim. Aí ele falou, mãe, está de cabeça para baixo? Não, lê para mim. Aí ele viu a primeira palavra e leu. E ele disse, mãe, eu consigo ver a linha toda por um momento. E porque pessoas que têm dislexia leem de trás para frente, eles não sabem qual movimento, direção para ler, se é essa ou outra. Depois que eu falei qual era o problema dele, ele disse, mãe, as pessoas me desprezavam, falavam que eu era burro, mas a única pessoa que não desistiu de mim, essa foi você. E eu agradeci a Deus, eu tentei ajudá-lo, mas eu ficava impaciente com ele, irritada. E depois que eu mostrei a ele a forma de ler, eu entreguei o livro Desejado de Todas as Nações para ele ler. Ele disse que não foi uma leitura difícil, e Deus ajudou ele a ler. E ele chegou para mim e disse, mãe, não é maravilhoso saber que Deus me ama? Quando você não sabe isso pessoalmente, que Deus te ama, como você pode entregar completamente o seu coração a Ele? Você não pode, e é muito importante saber isso. E então, aqui estava o último dia, eu estava orando a Deus para que me desse a resposta, e a minha sobrinha estava dando a Deus, e era o último dia, e Deus me deu a resposta do que falar com ela, e eu disse, se você quiser seguir a Jesus, não comece tentando desistir de seus pecados. Comece conhecendo Jesus. Passe horas assentado aos seus pés, lendo a Bíblia e o desejado de todas as nações, e deixe que o seu espírito trabalhe em você. Mergulhe nas coisas de Deus. E é o que lemos aqui. Contemple o seu amor até que seu coração seja quebrado. E ela não disse que ia fazer isso, e então ela foi embora, mas continuamos orando. 2 meses depois, ela me telefonou e me disse, estou fazendo o que você disse para fazer. Já tem 2 meses que estou mergulhando na palavra de Deus, passando horas lendo a Bíblia e o Espírito de Profecia, lendo sobre Jesus. Mal posso acreditar no que está acontecendo. Todo meu coração e mente estão sendo atraídos a Jesus, e eu nem me importo mais com o pecado. Mas por que não podia ter feito isso antes? Porque ela não o conhecia, ela tinha que o conhecer, para que então fosse levada a render a ele, e então Cristo podia dar o arrependimento. Isso é dádiva de Deus, nós não podemos fazer por nós mesmos. E lemos, é a virtude que emana de Jesus que fortalece o propósito do coração de se afastar do pecado para se apegar ao que é verdade. É a virtude de Cristo que torna o arrependimento sincero e genuíno. Então, o arrependimento sincero e genuíno. A mãe dela viu que a filha dela tinha mudado, então ela me ligou e disse, o que minha filha tem aprendido? Eu quero aprender também. Você poderia vir e ensinar-nos? Eu pago a sua passagem. Então eu fiquei tão feliz, porque finalmente estava uma porta aberta para que eu compartilhasse com a minha família. E então,
o meu irmão, ele me disse, eu soube que você está aqui perto de Walla Walla, poderia vir aqui também British Columbia e ensinar-nos também? Eu pago metade do caminho. E então, depois do terceiro chamado, eu fui e compartilhei com elas, é o que eu estou compartilhando nos minutos que resta com vocês. Então ele te dá o arrependimento e você confessa e abandona os seus pecados. E ele trabalha no seu coração para que você não queira mais pecar, assim como ele fez no coração da minha sobrinha. E não é difícil para o coração abandonar os pecados e fazer o que é correto. A tristeza divina trabalha para o arrependimento. A tristeza do mundo trabalha para a morte. O que é a tristeza do mundo? Você sente triste porque você machucou alguém e não porque você machucou a Cristo. Você não quer realmente abandonar o pecado. E o verdadeiro arrependimento faz com que você queira abandonar o pecado e dar toda a sua vida a Jesus. Provérbios 28:13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, confessar e abandonar é um grande passo. Não só confessar os seus pecados, mas dar o seu coração a Cristo. É aí que toda rendição acontece. Não apenas abandonar um ou outro pecado é suficiente. Deus quer o seu coração e não somente os seus pecados. Cristo é capaz de limpar totalmente todos os que vieram a Ele pela fé. Ele limpará de toda contaminação, se eles permitirem. Mas, se eles se apegarem aos seus pecados, eles não podem ser salvos, pois a justiça de Cristo não cobre nenhum pecado. Então, o que é arrependimento? É dizer, Senhor, aqui está, estou pronto para desistir. A justiça de Cristo não nos cobre com o pecado, ele tira o pecado. E a Bíblia diz para tirarmos a veste imunda e vestir a veste branca, mas antes tem que tirar a veste imunda. Parábolas de Jesus, página 97. Há muitos que procuram reformar-se corrigindo este ou aquele mau hábito e esperam desse modo tornar-se cristãos, mas estão principiando no lugar errado. Nossa primeira tarefa é com o coração. Nossa primeira tarefa. E muitos estão abandonando os pecados do mundo sem abandonar os pecados do coração e sem dar o coração a Deus. Deus diz em sua palavra, Filho, me dê o seu coração. E em Caminho a Cristo, página 43, diz, o coração tem de ser entregue inteiramente a Deus, ou do contrário, jamais se poderá operar a transformação pela qual sua semelhança é restaurada em nós. E o Espírito Santo nos diz a nossa condição, mortos em ofensas e pecados, e estamos retidos nos laços de Satanás, em que é a vontade dele. Estamos presos. Nascemos nesse mundo de pecado, e a menos que nós nos entregamos a Cristo, somos automaticamente presas de Satanás. E Deus deseja nos curar e nos libertar, mas como isso requer completa transformação, uma renovação de toda a nossa natureza, é necessário que nos entreguemos inteiramente a Ele. E a renúncia do eu é a luta contra o próprio eu, é a maior batalha que já foi travada. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas o coração tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovado em santidade. Antes dele nos dar um novo coração, nós temos que dar o antigo, certo? Isso faz sentido. Temos que chegar a Deus e falar, Senhor, aqui está todo o meu coração, entrego a Ti tudo o que eu sou e entrego os pecados do meu coração e o direito de agir pela minha natureza baixa. E é isso que significa morrer para o eu. Efésios 4, verso 22 a 24. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Uma nova criatura. E quanto tempo Deus leva para poder criar um novo coração e uma nova mente? Deus fala a palavra. Isso é supernatural, é um milagre.
E agora, quanto tempo leva para o homem se render, confessar os pecados e se render a Cristo ao pé da cruz? A vida inteira, não deveria. Quando a minha sobrinha entendeu e deixou Deus trabalhar no coração dela, ela veio prontamente e se entregou. Deus estava guiando ela, e isso foi um milagre. E agora, se nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós, então isso leva a vida toda, e nós não entendemos o que está envolvido. A minha sogra não entendia. Ela se tornou adventista quando o meu marido tinha apenas 11 anos de idade. E quando nós entendemos, nós fomos à casa de idosos que ela estava lá e tentamos explicá-la, mas ela não conseguiu entender. Mas então um homem chegou lá e perguntou: Você já entregou o seu coração a Cristo? E ela parou um pouco e pensou e ela disse: Não. Quer entregar hoje o coração a Cristo? E ela disse sim. E então ela foi transformada. E ela começou a ler a Bíblia, a cantar hinos, e todo mundo estava falando que ela tinha feito algo de diferente. Ela experimentou um novo nascimento. E quando visitamos ela, que voltamos da Índia, ela estava diferente. E nós percebemos isso, que algo tinha acontecido com ela. Ela tinha experimentado o novo nascimento e ela tinha idade de 104 anos. Percebe? Não importa a idade que você tem que vir, acreditar e se entregar. E Deus irá levar ao ponto de você entregar o seu coração, se você, da forma que está, passar tempo com Ele, lendo a sua palavra. Então Ele levará ao ponto que você, com prontidão, irá entregar o seu coração. Romanos 6, verso 11. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que Deus te abençoe e que você possa pensar nessas coisas. E que se você não veio ao pé da cruz, que você possa vir e se render a Ele. Vamos orar. Senhor, nós somos muito agradecidos porque o Senhor nos ama muito e não desistiu de nós. E o Senhor continua a trabalhar conosco, a cada um de nós, e ajuda cada um de nós a conhecer a nossa condição e ser verdadeiramente comprometidos com o Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.